Noé era um homem justo e íntegro em suas gerações. No vídeo passado, nós vimos que Lameque deu o nome do seu filho de Noé num sentimento de esperança, porque ele acreditava que o seu filho traria consolo, traria alívio em relação a tudo aquilo que a humanidade estava vivendo. Não só em relação ao pecado, porque isso aí foi só ladeira abaixo mesmo, mas em relação ao próprio trabalho. Era tudo muito difícil, muito sofrido. E Lameque acreditava que o filho dele, sei lá, inventaria alguma ferramenta nova, alguma coisa diferente, mas que de alguma forma ele traria assim um consolo para aquelas pessoas. E eis que Noé cresceu. E vida foi passando, coisas acontecendo, o mundo só degradação total, e a Bíblia, Deus, resolve falar sobre Noé. E fala um versículo muito interessante. Noé era um homem justo e íntegro. Se terminasse aí, estava tudo maravilhoso. Mas acrescenta em suas gerações. Em hebraico, Bedorotav. Noé era um homem justo e íntegro em suas gerações. Isso quer dizer, então, que Noé não era justo e íntegro por si só, um homem justo e íntegro, mas justo e íntegro em comparação a alguma coisa. Ele era justo e íntegro relativamente a suas gerações. E nesse adendo, neste Bedorotav, os sábios discutiram muito e mantiveram as opiniões contrastantes. E apesar de serem opostas, são opiniões que podem conviver juntas. Como assim? Não é porque elas não concordam entre si que uma precisa estar certa e a outra errada. Acreditamos que as duas estejam certas. E aí vai da interpretação do dia, do humor, a interpretação de quem lê. Mas, brincadeiras à parte, pensaram da seguinte forma: as gerações pré-diluvianas tinham um comportamento péssimo, um comportamento terrível. E, no meio daquilo tudo, Noé se destacava, porque ele era um homem justo. Ele não tinha esse comportamento degradado. Ele tinha ética e ele tinha moral. Por isso ele se destacava nessas gerações. Mas não era um destaque assim super destacante. Ele só estava fazendo o básico ali. E o básico já era ser diferente de todas aquelas pessoas. Se fosse, por exemplo, segundo esta linha de raciocínio, Abraão, ele seria muito diferente. Ele estaria pregando, estaria tentando converter o povo, estaria falando de Deus, estaria advertindo as pessoas contra os seus comportamentos, falando sobre as consequências, enfim, estaria causando ali. Mas Noé não. Ele não pregava, era um homem silencioso, ficava ali na dele, mas era um homem justo. E por isso se destacava naquela geração que talvez não fosse muito difícil se destacar. Esta é uma visão. A outra já é mais favorável a Noé, porque diz que apesar da geração dele ser péssima, daquele ambiente pesado, ainda assim ele conseguiu não se contaminar. Ele conseguiu ser um homem justo num mundo em que tudo puxava para baixo, onde tudo era muito pesado. Então você vê que é uma sutileza, mas dá uma diferença no sentido de Noé ser um herói
porque apesar daquela geração corrompida, ele se destacava e ele conseguia ser justo com tudo contra ele, ou Noé não ser um herói, ser ali uma pessoa básica, porque a geração estava ruim, a geração estava degradada, os valores não existiam mais, e Noé conseguia manter ali o seu nível ético e moral muito bom, mas num nível básico, sem muito destaque, sem muita diferença, enfim, não fazendo nada mais do que a sua obrigação. Mas, seja por Noé ser um herói ou não, ele estava ali obedecendo a Deus. Tanto é que ele fez a arca, entrou na arca com a sua família, trouxe os animais, tudo aquilo que nós vamos falar em um outro momento. Mas, pregando ou não a palavra de Deus, ele se manteve firme, se manteve fiel, se manteve crendo no único Deus que vinha desde Adão, Sete e por aí vai. Nós já falamos sobre todos esses em vídeos passados. E isso nos leva a questionar sobre nós mesmas, porque, bem ou mal, nós somos fruto do meio, não tem como nós sermos isoladas da sociedade onde nós vivemos. E no nosso meio, eu quero acreditar que nós estejamos agindo dentro de uma moral, dentro da ética, mas será que a gente está fazendo o básico ou nós estamos nos destacando de alguma forma? Pensando sobre você, deixa aqui nos comentários como você está pensando o seu comportamento sob este questionamento, para que nós possamos ampliar o nosso diálogo. Noé, ele não pregou, ele não fez alarde, não anunciou a palavra de Deus, mas ele se manteve justo, se manteve íntegro e muitas vezes não precisamos falar para expormos o nosso ponto de vista. A nossa vida já demonstra aquilo que acreditamos. Só de nós existirmos, nós já estamos passando uma mensagem. E de repente, foi isso que aconteceu com Noé. Aquelas pessoas não tinham nem ouvido para ouvirem coisas diferentes, elas já estavam muito, muito longe daquilo que Deus planejou. Então, nós não temos como saber de fato que sentimentos Noé tinha, como ele via essas pessoas, se ele tentou falar de Deus alguma vez e não conseguiu. Não se fala isso na palavra. Só se diz que ele era um homem justo, íntegro e entre as suas gerações. Coisa para se pensar. Agora, o que não precisamos pensar muito é no caso de deixarmos o like aqui neste vídeo. Peço para que você se inscreva neste doce canal, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama e nós nos vemos na próxima página.